Viva a Vida para mim e para você e para todos nós. O programa Viva a Vida é um programa de utilidade pública que traz para você, telespectador, algumas soluções para problemas do seu dia a dia. Às vezes não exatamente para você, mas para alguém que você conhece. Às vezes alguém está passando por uma situação semelhante àquela que nós estamos aqui conversando e que pode, então, essa informação ser utilizada para encontrar uma solução. Então, você seja, por favor, um multiplicador. Essa é a nossa contribuição para um mundo melhor. Então, o programa Viva a Vida, dentro dessa seara, nessa esteira, com esse objetivo, traz hoje aqui o engenheiro civil e professor universitário Josimar Lopes. Josimar, muito obrigada por você estar aqui conosco. O Josimar vai nos explicar todas as questões referentes a vícios de estrutura nas construções. Eu estava até comentando com você, né, Josimar? Sim. Obrigada de você estar aqui. Obrigado mais uma vez. Lembra em Ubatuba que teve um prédio que ficou torto? Sim, exatamente. As pessoas tiveram que desocupar o prédio e muitas famílias tinham ali financiamentos da casa própria. Sim. Né? Aquele antigo BNH e tudo mais, esse tipo de financiamento. Então, olha só, você precisa, o financiamento é com agente financeiro, não tem nada a ver com o prédio. Sim. Ele vai continuar cobrando as prestações, você morando lá ou não. Porém, se você demonstrar que aquele imóvel que você adquiriu e que está sendo cobrado ali, você, né, emprestou do banco dinheiro, adquiriu, está pagando em prestações. Se você demonstrar que você não está podendo utilizar aquele imóvel, automaticamente você vai conseguir, então, se livrar dessa dívida. Porque é muito importante as pessoas saberem, né, Josinho, que dívida é uma coisa e imóvel é outra. Sim. Agora, Josimar, fale uma coisa para a gente. Com relação a vícios de estrutura, não precisa ser um prédio. Sim. Uma casa. Comprei uma casa e, de repente, começam a aparecer ali rachaduras na casa. Correto. O que eu posso esperar de um engenheiro calculista? Que tipo de especialidade é essa? Sim. Muito bom. Então, dentro do decorrer, nós participamos juntamente com o desenvolvimento do projeto arquitetônico, vem o cálculo estrutural. Então, o engenheiro calculista, hoje, ele é formado em engenharia civil e tem a sua especialização em cálculo estrutural. Então, decorrente disso, ele se torna um especialista em estrutura. No caso de você ter comprado uma casa e ter fissuras, trincas, o que decorre? O engenheiro especialista em cálculo vai fazer um laudo estrutural, citando todos os problemas que foram causados. Pode ser ele por erro de cálculo, pode ser por erro de execução, ou de materiais de baixa qualidade. E, juntamente com todo esse levantamento, é também levado em consideração todos os efeitos que vão ter que ser feitos, todos os reparos, todo o dano que ocorreu pela má execução, o engenheiro calculista traz a sua solução. Entendi. E esse laudo técnico vale para fazer uma ação judicial e ser reparado através do proprietário ou da construtora que fez a construção de maneira errada. A gente chama de patologia das obras, né? Josimar, é muito comum isso acontecer em imóveis de baixo padrão. Sim. Então, por exemplo, Minha Casa Minha Vida. Sim. São construídas lá 500 casas iguaizinhas, né? Exatamente. E ocorre de acontecer isso? Então, hoje está muito grande essa quantidade de patologias e erros de estrutura, não só de estrutura, mas de execução, pelo boom imobiliário que teve, né? Então, verdade. a gente cresceu muito, o Brasil teve uma grande carga de aplicação financeira. E nesses área, últimos 10 de anos, construção civil. Então, as obras cresceram com um controle de qualidade baixo. Não se tinha ainda esse certo controle de construtoras e muitos proprietários que partiu para o ramo. Vou construir uma casa, vou vender. E nesse flash rápido, né, surgiu vários problemas, né? Imagino que sim, porque agora é muito triste. Você compra
a sua casa própria, né? O brasileiro, um dos Exatamente. grandes sonhos do brasileiro é adquirir a sua casa própria, então ele investe Sim. a sua economia, toda aquela economia familiar, investe para Sim. o seu fundo de garantia, né? Investe, compra a casa e aí também assume um financiamento de às vezes 10, 15, 20 anos de pagamento. Exatamente. Né? Exatamente. Junto ao agente financeiro. Agora, o agente financeiro, o agente financeiro, eu falo, é o banco que empresta o dinheiro. Quando ele vai liberar o dinheiro para esse empréstimo, ou vai liberar dinheiro para as construtoras construírem, né, elaborarem os projetos, colocarem em andamento os projetos de edifícios e tudo mais, o agente financeiro não manda um engenheiro calculista para avaliar e fiscalizar a obra? Correto. Na verdade, ele manda um agente de banco, que é um engenheiro, que vai fazer a representação. Porém, as patologias de obras, ela é decorrente de certos anos. Então, a obra está pronta, vai estar perfeito. Mas decorrente de 1 ano, 2 anos, 3 anos, é a hora que começa a surgir as patologias agregadas à estrutura, à má execução, à má pintura e etc., né, que ocorrem muito. Mas todo proprietário pode procurar o laudo técnico do engenheiro, pode ser ele calculista quando for a presença de cálculo estrutural, aí são trincas graves, é a possibilidade de queda, então pode estar procurando também outros profissionais, engenheiro civil que faz a representação técnica de má execução. Entendi. Então, quando o agente chega na casa para liberar o financiamento, obviamente que vai estar tudo lindo. Vai estar tudo bonitinho. Perfeito. Olha só. É importante a gente saber que é depois de algum tempo que vai surgir as patologias. Só que a prescrição para você estar buscando os seus direitos na justiça, elas iniciam a partir do momento que essas patologias, como você está dizendo, elas começam a surgir e a ser identificadas. Correto. Não Por é exemplo, isso? uma umidade é uma patologia. Ah, tá. Isso que eu ia perguntar. Quais alguns exemplos, assim, para a gente saber? Uma umidade que está... Porque a patologia parece que é doença física, né? Parece Mas que é coisa de médico. é a doença da estrutura, exatamente. É a doença da estrutura, correto, legal, muito exatamente. Então, o que acontece? Houve uma infiltração, essa infiltração está, de certo modo, prejudicando sua saúde dentro do seu quarto. Lógico, sim. Por má execução, por exemplo, de um contramarco, de uma janela, de uma má colocação. Então, isso pode ser representativo, né? Está dentro da garantia do imóvel? Muitas vezes, sim. Mas, muitas vezes, mesmo passando os 5 anos de garantia, se continuar e se existir ainda, você pode fazer um laudo sim. e dar a representação. Eu até entendo que isso se chama vício oculto, né? É igual o carro. Você compra o carro, ele está em perfeito estado, você está olhando, começa a andar com ele. Acho que é um bom exemplo. E aí, depois de algum tempo, começa a dar um problema ali no motor, ou no câmbio, ou alguma coisa assim. Ou seja, é oculto, não é aparente. Eu acho que aí é que começa a correr o prazo para prescrição, onde você tem a oportunidade de buscar os seus direitos judicialmente. E no caso do imóvel também é a mesma coisa, né, Josimar? Mesma coisa. Então, toda infiltração, piso soltando, reboco, calha que não está funcionando, telhado que está vazando, tudo isso são elementos que são garantidos para o resto da vida. Agora, toda obra tem a durabilidade para o resto da vida. Todo mundo assina uma responsabilidade hoje técnica para a vida inteira. Ah, isso é muito bom saber. Não é só 5 anos mais. Tá, entendi. Olha, a gente vai para um pequeno intervalo e a gente já volta para conversar sobre isso, que eu gostei, hein? É muito bom. Não sai daí. Olá, retornamos com o nosso programa Viva a Vida e no objetivo de levar informações e conhecimento a você que está aí nos assistindo. Muito obrigada pela sua companhia. Nós trouxemos aqui hoje o Josimar Lopes, ele é engenheiro civil especializado em cálculos, então é um engenheiro calculista.
Eu fiz aqui algumas perguntinhas que podem ser interessantes aí para você, para aquilo que você está vivenciando, ou para, se você souber alguém que esteja passando por um problema desse, você já vai saber orientar. Olha só, como engenheiro calculista, ele já nos falou que cuida aqui de problemas estruturais de imóveis, né, Josimar? Agora, quando eu vou construir um imóvel, Sim. qual é a vantagem que eu tenho em contratar um engenheiro civil especializado em cálculos? Depois que você fez todo o seu estudo arquitetônico, você traz a planta para o engenheiro calculista, ele vai dimensionar todas as vigas, pilares, lajes, e vai trazer todo o conteúdo para você impresso, para você fazer a compra e a execução. O que isso tem de vantagem? Você tem uma vantagem que você vai fazer uma obra limpa, você vai ter a economia na compra dos aços e você vai ter uma garantia para o resto da sua vida, pois foi calculado e dimensionado corretamente. E aí entra a questão assim do tipo de terreno, se é Exatamente, aterro, se não é exatamente. aterro. Tudo isso vai ser levantado e estudado antes da apresentação de todos esses projetos. E aí depende também a quantidade e a qualidade do material a ser Correto. empregado, é isso? E isso traz todo um histórico para você. Se você tiver um problema futuramente, você vai ter tudo o que foi feito. O grande problema hoje de ter patologias estruturais é você chegar num local e você não tem o histórico, você não tem projeto, você não tem foto, você não tem nada que o proprietário não sabe o que foi feito na casa dele. Agora me ocorreu aqui. Eu vou construir uma casa, contrato um engenheiro calculista e compro todo o material que foi indicado para ele, específico para aquele tipo de terreno, né? Tudo certinho. Só que depois, quem vai, vamos dizer, providenciar, né, que essa edificação da obra, né, não obedece o projeto. Correto. O engenheiro calculista, ele é obrigado a fiscalizar o projeto, Sim. a execução do projeto? Sim. É importante a gente saber disso, porque não é só as construtoras, que a gente não tem que cobrar só delas, mas cobrar da gente também. Correto. Né? Então, a gente tem que ter essa consciência de que o contrato com o engenheiro calculista não é só no início da obra, é por toda a extensão da obra. É corretamente. Tem as visitas que o calculista faz, até visita explicativa, se tiver alguma dúvida, e verifica se também está seguindo corretamente o projeto. Certo. Se não estiver seguindo corretamente o projeto, daí quem vai ser responsável vai ser quem está executando. Então, você transfere a minha responsabilidade para quem é o coautor da execução. Dizer que eu tenha contratado uma construtora, uma terceirizada, alguma coisa assim. Correto. Mas assim que ficar detectado pelo meu engenheiro calculista, a construtora, então, vai ser obrigada a reparar aquilo. Isso, exatamente. Bom, espero que dê tempo, né? Esse é o grande problema com a estrutura. Não tem As como visitas dar não muito podem tempo. ser muito espaçadas, Não. então, né? Mas ele se torna daí responsável pela execução, não só a execução pelo projeto, porque ele alterou o projeto. Entendi. Então, eu desfaço a responsabilidade tem que ser aí de cada um, né? Eu desfaço a minha responsabilidade técnica, que é a RT, que a gente entrega em todo o projeto, né? Que vale a vida inteira, e da baixa, e o proprietário, ou da empresa, ou da construtora, acaba fazendo abrindo uma RT, dando abertura numa RT e se tornando responsável pelo projeto estrutural. Entendi, isso é importante. Agora, se eu compro um apartamento num prédio, e eu começo a perceber que tem ali umidade, ou que o encanamento está diferente daquilo que tinha sido planejado, que tinha sido falado, né, quando eu comprei o imóvel na planta. Eu acho que as pessoas ficam muito vulneráveis quando compram um imóvel na planta, porque elas não sabem como é que esse imóvel vai ser construído. Essa pessoa, ela pode levar o engenheiro calculista com ela antes de comprar, para saber qual é o projeto, para entender e saber se quer ou não? Sim, muitas construtoras hoje, algumas estão dando já esses projetos para os clientes. Elas entregam para os clientes todo o projeto de tubulação, de hidráulica, elétrica e estrutural. Porque futuramente, se você quiser fazer uma alteração, se você, por exemplo, quiser fechar a sua sala ou aumentar a sua sala, você vai ter que saber onde que você vai poder mexer. Não você pode tirar uma viga ali. Não pode tirar uma viga nem uma parede, no caso de uma alvenaria estrutural. Né? Nós temos lá o caso no Rio de Janeiro, que aconteceu isso. O prédio caiu recentemente, eles alteraram
as paredes e o prédio acabou caindo. Meu Deus. Então, se você tem esse conteúdo, não há necessidade de você ir até a obra, é só você analisar isso. Mas no então a pessoa contexto. pode pedir? Pode pedir. Pode exigir? Deve. Ah, então pode exigir. Vai comprar um apartamento na planta, exija todo o projeto estrutural de encanamento, Isso, de hidráulico, elétrico e tudo mais. Exatamente. E aí você consulta um engenheiro especializado, como o Correto. Josimar, por exemplo, para saber se você quer ou não se enveredar por esse caminho, esse projeto, na verdade, que é de uma vida, né? De uma vida que inteira. envolve, às vezes, economia familiar de uma vida. E os problemas estruturais mais frequentes são de fundação? Correto. É isso mesmo? Correto. Eu estava aqui imaginando, pensando, é de fundação? A maioria dos problemas é decorrente da má análise do solo, antes de iniciar a obra, e também da má execução. Certo. É que uma vez a fundação feita corretamente, nunca mais vai dar problema. Por exemplo, se eu tenho uma laje que deu algum problema, eu consigo reparar. Certo. Uma viga, um pilar. A fundação, ela já está, de certo modo, em contato com o solo. Como é que eu vou conseguir executar um serviço nela? Então, o dobro do custo, o dobro do tempo, o dobro da análise, então fica tudo mais caro. Mas o grande problema hoje é a má análise de solo no começo da execução da obra. Se aparecer uma umidade na parede, né? Eu comprei uma casa e foi construída, comprei ali naquele sistema Minha Casa Minha Vida, por exemplo, por uma construtora qualquer, e começo a ver que a pintura está descascando, está havendo umidade. Tem essa história de que a umidade vem do solo? Correto. Tem? Correto. Então, às vezes, não é problema de estrutura, não é erro de O que pode acontecer cálculo. é que o que pode acontecer com a umidade é que ela pode pegar a ferragem e isso vai gerar uma patologia de ferragem e ela pode causar problemas estruturais. Mas realmente a umidade vem do solo, uma fundação adequada também ajuda, mas o que mais previne isso é uma impermeabilização correta. Olha, então tem muita coisa para a gente conversar, né? Sobre imóveis. É uma área que eu amo, né? Mas é uma área enorme, tem uma gama de informações muito grande. Infelizmente, o nosso tempo acaba rápido, né? A gente tem que marcar uma nova entrevista para a gente conversar sobre isso. Então, não é só quando aparece trinca no imóvel, né? Que a gente vai procurar aí um laudo por um especialista, como um engenheiro calculista. Mas se aparecer trinca no imóvel, pode ser que esteja correndo risco já? Então, existem trincas e fissuras. Né? As fissuras são aquelas Vamos pequenininhas. conversar sobre isso para terminar. As fissuras são as pequenas, né? A trinca, ela já decorre a partir de 1 centímetro, 1,5 centímetros. Então, se tiver 1 centímetro, 1 centímetro... Já começou a gerar preocupação, precisa reparar. Isso é bom, muito bom. Josimar, muito obrigada. Muito obrigada mesmo pela sua presença aqui. Espero que você tenha gostado dessa entrevista e que tenha sido útil à sua vida. Multiplique as informações, por favor. É esse sempre o nosso objetivo. Obrigada. Um abraço. Obrigado. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. Não sai daí, porque daqui a pouco a gente vai conversar sobre as dicas jurídicas, tá bom? Me aguarde.